Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas espalhados de norte a sul do nosso Brasil, do nosso país maravilhoso, do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste, você que está em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, lógico, capital de Minas, você que está no sul do país, no Paraná, Mato Grosso do Sul, você que está em Santa Catarina, você que está no Nordeste, nosso lindo Nordeste brasileiro, Bahia, Sergipe, né? Você que está aí em Rondônia, Roraima, Amazônia, em todos os cantos do nosso Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, é um prazer. Eu me chamo Álvaro Silva e a minha única e exclusiva missão aqui é falar do nosso amor em comum, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então hoje, sem muita delonga, vamos aqui entrar nos assuntos que nos interessam. Primeiramente aqui eu vou estar falando do nosso técnico aí, Maurício Barbieri. Isso mesmo, gente, Maurício Barbieri, que eu critiquei muito, falei veementemente, firme aqui no meu canal, no domingo, na segunda, na terça, ontem, em relação ao Maurício Barbieri, mas fato é que hoje, em entrevista coletiva ali, logo no início da entrevista coletiva do nosso zagueiro Léo, ele tomou as rédeas, foi o primeiro a se pronunciar. Ele fez, na verdade, um pronunciamento, não foi entrevista, o Maurício Barbieri fez ali um pronunciamento pedindo desculpas à torcida do Vasco da Gama e à instituição do Vasco da Gama. Então, neste momento, eu vou abrir aspas aqui para o que o Maurício Barbieri falou. Eu fiz questão de estar aqui, de vir. Pedi desculpa por ter escolhido mal as palavras, ter me expressado equivocadamente. Fecha aspas para Maurício Barbieri. Inclusive, eu falei aqui no domingo para ele tirar essa farda, para ele tirar essa camisa, porque ele era um, entre aspas, para mim, moleque, na ocasião que eu estava com muita raiva mesmo, eu e mais de 20 milhões de vascaínos, após vermos aquela derrota vexatória e a declaração que o Maurício Barbieri deu na sua entrevista coletiva ali no domingo. Mas aí fato é que ele colocou a mão na consciência, a pressão doeu, bateu, aquilo que eu falo de costas largas, a pressão bateu, ele sentiu a pressão, deve ter colocado a cabeça no travesseiro, deve ter visto que se enrolou com as palavras mesmo, e vários medalhões do nosso futebol falando a mesma coisa aí para ele, várias pessoas, personalidades do futebol concordando com nós, torcedores do Vasco da Gama, em relação a esse assunto. E aí Maurício Barbieri foi muito humilde, meus parabéns, Maurício Barbieri, pela hombridade, pela humildade de chegar diante ao torcedor do Vasco da Gama e pedir perdão e pedir desculpas. Eu, Álvaro Silva, perdoo, não posso falar em nome de todos os cruzmaltinos, mas eu perdoo nesse sentido. Mas a questão dentro de campo, o senhor ainda continua devendo bastante mostrar para nós ao que veio ao Vasco da Gama. Você precisa aí trabalhar muito melhor a sua equipe, né, e mostrar variações táticas, que é o que a gente espera. E aí lembrando, gente, já pegando esse gancho, o próximo jogo do Vasco aí, sabadão, 6h30 da tarde, lá no Morumbi. Ainda aí falando da entrevista coletiva, o nosso zagueiro Léo, uma postura firme, sincera e correta. Na minha humilde opinião, para você que não assistiu, depois vai lá na Vasco TV, assiste lá a entrevista coletiva de hoje com o nosso zagueiro. Eu achei ele bastante firme, achei um jogador de bastante caráter, bem sincero. Tentaram colocar ele na fogueira, que eu vi com perguntas falando de São Paulo, para tentar ver se ele falava mal do São Paulo, para ver se ele falava mal do Barbieri, do esquema que está jogando. E ele foi ali bem tranquilo, bem calmo. Saiu para um lado, saiu para o outro, não entrou não deixou que entrassem na mente dele. Eu achei muito feio essas perguntas que fizeram aí para ele aí. Algumas perguntas eu concordo, mas a maneira como é colocada, a maneira como são colocadas as coisas, se o coitado do rapaz se enrola com as palavras, agora ele era o foco. Então, Léo, tá de parabéns, continua assim e ó, continua dentro de campo firme, que eu acredito que você vai longe para honrar nossa Cruz de Malta e você tem muita coisa para poder oferecer na sua carreira. Mudando de assunto, Andrés Santos, gente, agora confirmou mesmo aí, através de seu empresário Juliano Bertolucci, vai entrar na justiça. Vai recorrer ao que é seu por direito ao Vasco, vai acionar o Vasco da Gama aí na justiça para recorrer o que é de direito do atleta. Total direito, nisso eu concordo, não foi para isso que o Vasco foi vendido. O Vasco da Gama tem que pagar sim, o Andrei tá certo sim em cobrar, tá bom? Fica aqui o meu parecer sobre esse assunto. Agora, gente, um assunto seríssimo. Eu vi isso no GE, segundo o GE, a 777 Partners estaria aí disposta a desembolsar, gente, mais aí a bagatela de 3,7 bilhões, isso mesmo, 3,7 bilhões de reais, que seriam aí na casa de mais ou menos 600 milhões de euros, pela compra de 94% das ações do clube inglês chamado Everton.
Esse clube que pertence ali ao Farhad Mashiri, eu não sei aí falar a pronúncia, né? Acredito eu que seja Farhad Mashiri ou Mashiri, que pertence a ele. A 777 estaria disposta aí a embolsar aí quase 4 bilhões de reais por 94% dos direitos, né? E segundo o jornal, o site de notícias da Inglaterra, Mail Sports, né? A 777 Partners teria aí um concorrente no páreo para a compra do clube inglês, que seria a MSP Sports Capital, né? Que é uma outra empresa também que está acostumada a trabalhar dessa forma e comprar e investir em clubes ao redor do mundo. Lembrando, gente, que a 777, como eu já falei no vídeo de ontem, comprou vários clubes. Ontem eu até esqueci de mencionar, vou mencionar agora, que ela comprou também em 2018 de 5% a 12% do Sevilha da Espanha. Eu tinha esquecido de colocar isso no vídeo de ontem, então fica aqui a correção em relação a isso. E agora aí estaria aí disposta a comprar o Everton. O Everton, gente, ele tá figurando ali na tabela da Premier League, do campeonato inglês, para quem não conhece, na 17ª colocação, são 20 clubes na Série A lá também, só que lá a diferença é que 3 clubes caem para a segunda divisão, não 4, como aqui no Brasil. E o Everton está ali na 16ª posição, 17ª posição ali, a um ponto, gente, a um ponto de entrar ali no Z3, né, na zona de rebaixamento. Curioso, né, gente? Mais um dado curioso, né? Porque foi isso que eu falei no vídeo de ontem, né? Que justamente a 777 parece ave de rapina, né? Ela espera ali coisas que estão a estragar ou apodrecer para ir lá para comer a carniça, o que sobrou, né? E aí, mais uma confirmação aí, dado essa notícia publicada pelo GE e pelo jornal Mail Sports, lá da Inglaterra. Então, gente, isso não é uma notícia do Álvaro Silva, não é uma notícia também somente do GE. O GE apenas, ele repassou a notícia, né? A fonte aí é o jornal inglês Mail Sports. Quem tiver com dúvida é só acessar lá, vai estar essa notícia aí e o valor é esse mesmo, que a 777 Partners estaria disposta para comprar o Everton da Inglaterra. Aí eu pergunto a vocês, se eles estivessem com tanto dinheiro assim, é muito estranho. Gente, eu acho muito estranho. Sabe, chegou aqui no Vasco, até agora a gente não viu dinheiro. No Genoa não mudou muita coisa, vai subir para a primeira divisão, mas quero ver agora quando pegar a Série A lá na Itália. Standard de Liège também, uma melhoradinha e só. Sevilha continua da mesma maneira, na verdade não é o Sevilha de 15, 20 anos atrás, para quem está acostumado a acompanhar o futebol espanhol. Inclusive está caindo nas grandes competições aí. Então assim, gente, aí agora eles querem comprar o Everton. Álvaro, mas eles têm dinheiro. Poxa, eles vão gastar quase 4 bi. Gente, mas sabe por que eles vão gastar quase 4 bilhões? Porque lá na Inglaterra não é igual aqui no Brasil para fazer negócio. Para você comprar um clube na Inglaterra, não é essa abrição de perna que nem é aqui no Brasil. Por isso vão gastar esse dinheiro todo para comprar o Everton. Não estou desmerecendo que vale, que não vale. Não estou fazendo juízo de valor do clube, da SAF do clube ou do percentual do clube que está sendo vendido lá. Acho que lá não é nem SAF. É um proprietário, né, que é o Farhad Mashiri, que está vendendo 94% das ações do clube, né? Então, assim, é estranho, porque eles vão pagar caro lá, porque tem que pagar, meu irmão. Porque... E não se espantem se o valor aumentar. Ou vier uma outra empresa e der um chapéu na 777 e comprar essa porcentagem do Everton. Porque é Premier League, é a liga, se não a mais assistida, a mais badalada, é uma das 2, 3 do mundo, né? Que mais arrecada cotas de televisão, que as casas de aposta mais lucram. Enfim, é o top do top, gente. Então é um produto que tá inserido no mercado top do top, mercado europeu, Premier League. Né? Para quem não sabe, a Inglaterra é o país ali que criou o futebol. Nós brasileiros somos os que nos adaptamos melhor, vamos dizer assim. Mas o futebol foi criado na Inglaterra, então tem essa tradição toda. Para você comprar um clube lá na primeira divisão, na Premier League, então não é tão barato. Então eles vão ter que gastar sim esses valores. E lembrando que lá também não é igual aqui no Brasil. Você chega, fala em dólar, fala em money. Tem essa questão toda fiscal aqui do Brasil, que acontece, que eu não preciso nem entrar nesse mérito. Lá na Inglaterra é diferente. Na época era rainha, agora é rei. Agora o rei lá não... é outros 500. A legislação é diferente, a punição lá é mais pesada. Entendeu? Então eu quero ver o que eles vão arrumar. Fato é, eu não torço pro Everton, não torço pro Sevilha,
com todo respeito a esses clubes, não torço por Genoa, não torço por Standard de Liège, não torço por por Red Star de Paris, não torço para nenhum desses clubes, eu sou Vasco da Gama. E aí, a partir do momento que a 777 comprou o Vasco da Gama, eu quero o bem pro meu clube. Então, ó, Josh Wander, Juan Ciniegas, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, que eu já tô ficando já maluco. Tô ficando maluco. Gente, agora pra mudar de assunto aí, essa questão aí que estão falando de reforço. Aí, segundo o canal Atenção Vascaínos, eu até coloquei aqui anteontem, o Vasco já estaria ali apalavrado com o jogador de lado de campo. Seria aí um ponta esquerda, já estaria ali já negociado, só esperando a janela se iniciar para assinar e fechar com o Vasco. Interessante. Aí hoje, sai aí a notícia através do mesmo canal, que o Vasco já estaria palavrado com 2 jogadores. E para completar, na Net Vasco e outros veículos aí, que vocês já devem ter visto, se vocês não viram, podem conferir. Então tá alegando ali, expandem se quiserem, por isso que eu coloquei até na capa, Rames Rodrigues. Estão alegando que o Vasco está disputando por vários jogadores aí, Matias Rojas, Aníbal Moreno e outro nome de outro jogador que eu esqueci o nome, Coedjai e coisa e tal. E aí colocaram aí que a possibilidade de Rames Rodrigues, né, pintar no Vasco da Gama aumentou, uma vez que Matias Rojas estaria muito perto de fechar com o Botafogo. Aí eu pergunto, mas o Rames não ia fechar com o Botafogo? O Rames não estava para fechar com o Botafogo? Agora já não vai mais fechar. Aí o Rojas estava perto de assinar com nós, deixou o empresário dele negociar com o Vasco, aí já estaria perto de assinar com o Botafogo. Aí agora, aí ficou livre o Rames para o Vasco, e aí segundo o atleta aí, estaria disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros somente com uma condição: se não receber nenhuma proposta da Europa. Então assim, já começou errado. Não vem. Eu, sinceramente, eu não quero que Rames Rodrigues venha pro Vasco. A torcida do Botafogo invadiu a rede social dele lá achando que ele ia vir pro Botafogo e ele respondeu com um montão de emoji de risada. A torcida do Botafogo não gostou. Perdão, ele não, desculpa, gente, do Matias Rojas. Perdão, Matias Rojas. Aí o Rames Rodrigues, especulado lá no Botafogo, já falou que não quer pra vir jogar clube brasileiro. Quer jogar em clube europeu. Vocês acham que eu vou querer um cara desse aqui no Vasco da Gama? O cara que não tá pensando minimamente no futebol brasileiro, não quer saber nem de futebol brasileiro, nem de Vasco. O cara tá querendo jogar na Europa. Você acha que eu vou ficar aqui fazendo campanha pra esse cara vir pro Vasco? E vamos ser bem sinceros, o Rames Rodrigues já não é a primeira prateleira do futebol, ó. Já tem muito tempo, é mais de 4, 5 anos que não joga essa bola, que não é essa Coca-Cola toda. 2014 que fez aquele golaço lá na Copa, aí jogou bem no Real Madrid, depois começou a cair. Acabou. Se ele fosse a Coca-Cola toda, ele não é velho. Estaria no Real Madrid até hoje. Estaria no Manchester United, estaria no Manchester City, no Chelsea, no Liverpool, no Bayern de Munique. Ele foi só caindo de escalão. Everton, que inclusive eu acabei de falar do Everton agora. Depois para os Estados Unidos, depois para... Entendeu? Então assim, Rames Rodrigues, aqui o papo é reto. Não quero o senhor no Vasco da Gama. Se o senhor não tiver com vontade de jogar no Vasco da Gama, eu não quero. Eu não quero. Sabe por quê, gente? Porque a gente fica refém desse tipo de contratação, que foi aquilo que eu já falei já há um mês mais ou menos atrás aqui no canal. O que acontece? Aí a gente tem que ficar dependendo da boa vontade de Felipe Coutinho, com os empresários dele, de querer voltar a jogar no Brasil para ganhar pouco para ajudar o Vasco. A gente fica na boa vontade do Alan, com os empresários dele, para vir jogar no Brasil, para poder ganhar pouca coisa, para ajudar o Vasco. A gente fica dependendo da boa vontade do Souza fazer a mesma coisa. Agora dependendo da boa vontade do Rames Rodrigues. Então, sinceramente, o Vasco não é clube de caridade. O Vasco faz sim trabalho de caridade, trabalho social. O Vasco faz para com a sociedade. Agora, o Clube de Regata Vasco da Gama não é lugar de vir, eu vou jogar por caridade. Vou jogar lá porque não tem para onde eu ir. Eu queria jogar lá no Real Madrid, no Barcelona, no Sevilha, no Arsenal, ninguém me quis, eu vou pro Vasco. Aí vai chegar aqui com o nariz em pé, salto alto, chinelinho, querendo ganhar 1,5 milhão, 2 por mês. Uma marra que não existe. E se jogar bola, se chegar a jogar, tá bom demais. Que eu acho difícil. Porque não é menosprezando não, mas o futebol brasileiro tá muito acima de muito mercado que ele passou por aí. Então assim, sinceramente, gente, botei ele na capa aí pra vocês darem atenção pro vídeo. Mas eu, na minha opinião, não quero esse cidadão no Vasco da Gama. E se eu fosse torcedor de Botafogo, torcedor de outros times também, pensaria a mesma coisa.
O cara não tá nem aí pro futebol brasileiro, gente. O cara tá, ó, tá nem aí. O cara já não joga bola há muito tempo. É igual essa história de Alexandre Pato também. É outra coisa que já deu. Aí hoje a Net Vasco vai e coloca lá. Moraes, pra quem não lembra, o Moraes, ex-jogador do Vasco, que deu até aquele drible desmoralizante, né? Passou no Globo Esporte naquela época, coisa e tal. 2008, 2009 ali, passou pelo Vasco aqui, depois teve uma outra passagem de novo. Ele tá com 38 anos de idade. Aí a Net Vasco vai e coloca Moraes sem clube, treina em casa em busca de nova oportunidade. O que eles estão querendo dizer com isso lá no site do Vasco? Não é, todo respeito ao Moraes, quem sabe já pensou um cara desse, vem aqui, cai de paraquedas e joga muita bola, mas eu acho impossível. Acho impossível, porque o Nenê com 42, jogando bola, não quiseram renovar com ele, nem um jogo de despedida fizeram pro cara, o cara merece. Não merecia, ele merece. Viu, Nenê? Falando nisso, se fosse aposentar e se já a diretoria for outra, tenta entrar em contato, tenta marcar um joguinho amistoso aí com a camisa do Vascão que você merece. Você merece, Nenê. Você entendeu, gente? Aí agora estão querendo. Aí das duas uma, ou levanta o Moraes ou queima ele. Pra quê? Não sei se foi o staff do jogador que pediu isso. Não sei se é apenas uma curiosidade da Net Vasco. Mas é estranho, né? No momento que a gente tá passando um monte de problema, gente especulando jogadores, vem jogando esse papo aí. Aí vem aquela velha história, né? Promete um montão de coisa. E a gente pode acabar com o nosso velho conhecido Moraes de 38 anos de idade, após várias lesões, após quase ter aposentado. Não estou dizendo que está sendo especulado no Vasco, mas já pensou? É o que estão fazendo, é o que estão tentando fazer com o nosso clube, gente. É o que estão tentando fazer com o nosso clube. Gente, então, por hoje é isso aí, tá? Não tem muito para falar do Vascão, mas aí vamos ficar de olho aberto com essa 777 Partners, que eu já estou já pelas tampas já com essa empresa. Barbieri, fica o recado aqui pro Maurício Barbieri. Barbieri, tá perdoado pelo que falou. Agora não adianta você dar a boca para fora, não. Coloca o seu coração na montagem desse time. Muda o esquema tático. Coloca para jogar quem merece jogar, não é quem empresário, quem diretor quer que jogue. Tá? E não tenha medo, seja ousado. Seja ousado. Não quero ver mais do mesmo. Valeu, gente. Tudo de bom para todos vocês. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou sortear logo aí 2 camisas, uma que já está um pouco atrasada, que eu falei que ia sortear quando bater os 500 inscritos. A gente já bateu, graças a Deus, e graças a vocês que estão nos ajudando. E a outra quando bater 1000 inscritos. Um beijo no coração, tamo junto. Saudações Cruz Maltinas, vascaíno desde sempre e é nóis.